Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O sal é bom, mas se deteriorar, com que se há de temperar? Não servirá mais nem para a terra, nem para a estrumeira. Será posto fora. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Lucas 14, 34 a 35. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 918. Meta do dia: falar de Jesus, o divino amigo, a todos que se encontram em padecimentos íntimos. Sugestão para sua prece diária: prece pelos ateus e materialistas. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos neste instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que se dizem ateus, todos aqueles que são apegados ao bem material, à vida terrena. Que esses irmãos possam receber nesse instante a vibração de amor, de paz, de alegria, de fraternidade. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7h30 da noite, pela plataforma Zoom. Então, não será uma reunião presencial. Nós iremos fazer pelo Zoom. Então, você está sendo convidado. Temos vários pontos para ajustar referente ao nosso encontro fraterno. Então, é importante estarmos nesta reunião. Meus amigos, o nosso encontro fraterno está aí à nossa porta. Será sábado e domingo. Vai começar 12h30. Então, você é o nosso convidado. 12h30 iniciaremos as inscrições, a recepção dos caravaneiros e 1h iniciaremos o tratamento espiritual. Então, venha estar conosco nessa tarefa. A evangelização, toda essa tarefa que acontece normalmente no sábado pela manhã, não acontecerá neste sábado, será no período da tarde. Então, todas as crianças, todos os jovens estão convidados para essa tarefa. Então, nós vamos, no período da tarde, também no mesmo horário do encontro fraterno, atender a todos nesse instante. É importante, meus amigos, estar presente, porque nós vamos discutir um assunto muito importante, além dos demais assuntos, mas esse é um assunto que preocupa todos que trabalham, seja em diversas áreas da educação, na área religiosa, e nós vamos falar do autismo. Então, venha estudar com a gente. Faça a sua inscrição ainda hoje no link do nosso vídeo. Na descrição do nosso vídeo, tem o link para a inscrição. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse.
Nós estamos estudando a carta de Tiago. De fato, alguém poderá objetar-lhe: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Na subida espiritual. Esmorecer na prática das boas obras será desmerecer-nos diante delas. Acontece o mesmo no trabalho de elevação. A planta que hoje reclama extremo cuidado ao cultivador não lhe dá frutos imediatos. O aprendiz de começo na escola não responde às arguições do professor na pauta do entendimento e da cultura com que lhe recolhe os ensinamentos. Que seria de nós, as criaturas humanas, destinadas à perfeição angélica, se o Criador nos exigisse chegar à meta de um dia para o outro? Em todo empreendimento digno, tanto quanto em qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem de permeio o ideal e o serviço, a persistência e a esperança. E quando a empresa em curso se refere ao nosso anseio de melhorar espiritualmente aqueles que mais amamos, é forçoso reconhecer que ninguém consegue modificar alguém sem que esse alguém se disponha à transfiguração necessária. Compreendamos assim que, se não é lógico alterarem-se por nossa causa as leis e as experiências que regem as criaturas e as instituições que nos sejam queridas, podemos perfeitamente mudar a nós mesmos, pela força de nossa vontade na oração, na decisão, no serviço e na lealdade aos compromissos assumidos. Para a sustentação das boas obras, seja no plano externo ou no campo íntimo, em nós ou fora de nós, aprendendo a compreender e a sofrer, a edificar e a servir, a suportar e a esperar. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, novembro de 1967, e também na obra Bênção de Paz, da editora GEEM. Meus amigos, como que nós vamos nos ascender? Como vamos colaborar com a espiritualidade superior na nossa evolução espiritual? E a gente sabe que começa do começo, né? Começa da base. Não tem como, de uma hora para outra, eu virar um anjo. Não tem. Então, precisa de um esforço de todos os dias no nosso aperfeiçoamento, aparando as arestas, as dificuldades que nós temos. Nós temos uma eira de dificuldades, um monte de vícios. E o que nós temos que fazer? Avançar todos os dias no processo de transformar esses vícios em virtudes. Então, se eu
tenho ódio, tenho raiva, sou arrogante, sou orgulhoso, eu tenho que ir modificando esses defeitos para as virtudes. E precisa de um processo de ajustamento. E às vezes não é nessa encarnação que nós vamos adquirir aí a angelitude. A gente vai precisar reencarnar muitas e muitas vezes para atingir esse grau. Pessoas que estão conosco aqui na Terra, muito mais próximas à angelitude. Nós temos aí o exemplo da nossa Mãe Santíssima. Jesus nós não colocamos porque Jesus já é angélico, né? Mas temos Mãe Santíssima, que é espírito de primeira grandeza. Muitos outros que vieram, espíritos aí da segunda ordem, ainda não conseguiram atingir o grau primeiro, que é o grau do espírito puro. Temos o que nós viveu aqui na nossa época, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, muitos outros que estão conosco encarnados, estão aqui fazendo bem. Lembra que nós lemos na Agenda da Reforma Íntima que o homem de bem é aquele que vive a justiça, a caridade e o amor? Então, esse é o homem de bem. E essas pessoas avançaram muito no seu progresso íntimo. Então, nós também vamos chegar lá. Um dia, nós também vamos nos tornar um espírito puro na envergadura do Cristo. Mas para isso, nós temos que começar hoje a vencer as nossas dificuldades íntimas, a vencer a nós mesmos. Não tem como, no final da tarde, eu ser Jesus. Não tem como, no final da tarde, eu ser um anjo. Eu tenho que avançar no meu processo evolutivo. Então, o aprendiz, ainda somos esses aprendizes, que está lá na alfabetização da espiritualidade, da nossa moralidade. Então, meus amigos, que nós possamos todos os dias, como diz o Emmanuel, é um dia após o outro que nós vamos avançando nesse processo evolutivo. Não tem como dar saltos. Então, avancemos nessa subida espiritual. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo bem, trabalhando no serviço da caridade, do amor, sendo persistente e também desenvolvendo a esperança e o amor no nosso coração. Então, essa é a nossa meta. Continuemos firmes, porque Jesus está conosco, Jesus quer a perfeição de todos nós. Então, que busquemos todos os dias estar com Jesus. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos, nesse instante, Jesus, colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena, colocar em tuas mãos a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, cunhados, todos os parentes, todos os amigos, colegas de trabalho, todos aqueles que vamos conhecendo no dia a dia em nosso processo evolutivo, para que juntos possamos chegar ao nosso adiantamento moral. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.